Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Anne, estamos aqui para mais um tópico de gestão em saúde. Hoje falaremos sobre recursos materiais humanos, essa é a parte 2 dessa matéria, tá? Peguem na apostila de vocês, acompanhem o conteúdo, façam anotações que isso vai colaborar demais. Então, vamos lá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre escala de distribuição de pessoal em enfermagem. Enquanto equipe de enfermagem, a gente precisa entender que existem as escalas e entender um pouquinho melhor como é que elas funcionam. É uma atividade complexa que depende e requer da parte de quem a faz conhecimentos relativos às necessidades da clientela, à dinâmica da unidade, às características da equipe e às leis trabalhistas. A pessoa que faz a escala de distribuição do pessoal de enfermagem, ela precisa ter tudo isso aqui muito claro. Por quê? Se ela colocar uma carga horária muito maior do que a lei trabalhista permite, ela vai prejudicar o profissional e ela pode receber uma ação em relação a isso, uma ação civil contra isso, certo? Em relação à clientela, você tem que saber quantas pessoas aquela clientela precisa, qual é o tipo de clientela que você atende, né? Se é semi-intensivo, se é intensivo, se é cuidados mínimos, porque cada um desses cuidados vai dizer quantos profissionais você precisa, quantos de técnicos, quantos de enfermeiros, quantos de auxiliares, certo? Deve ser feita de forma racional para assegurar que a assistência de enfermagem seja prestada à clientela da melhor forma possível. Você tem que fazer o dimensionamento, saber quantos profissionais são precisos, mas de forma racional. Não é para colocar pessoal a mais do que aquilo que é necessário. Sempre cumprindo a legislação, cumprindo todos os critérios de dimensionamento que já existem e que vocês com certeza vão estudar nessa aula de gestão, certo? Escala mensal. Distribuição de membros da equipe de uma unidade durante todos os dias do mês, segundo o turno de trabalho, registro de folga, licenças e férias. Então, a escala mensal, ela vai ser feita geralmente no final do mês para o início do outro. Ali vai estar todos os dias de trabalho de todas as pessoas que estão ali trabalhando, considerando férias, já tem que tirar quem tiver de férias, tem que tirar as licenças, tem que conseguir encaixar as folgas de todo mundo, de modo a não prejudicar ninguém. Por isso que é uma coisa tão complexa, porque às vezes uma pessoa quer uma folga num dia, outra pessoa quer a folga no outro, mas o enfermeiro que faz a escala precisa ter muita noção do que é necessário pro paciente, do que é necessário depois para os profissionais e é necessário para a instituição. Então, por isso que é tão complexo de fazer essa escalinha. Então, a escala mensal tem que ter o conhecimento das leis trabalhistas, como eu falei. Se colocar, por exemplo, uma carga horária maior, uma carga horária menor, isso vai prejudicar tanto o profissional quanto a empresa. O funcionário pode trabalhar até 8 horas diárias e 44 horas semanais. Por isso que eu pego bastante na tecla da carga horária. Porque se for uma carga horária muito maior, isso vai prejudicar o profissional, isso não pode acontecer de forma alguma. E se ela for menor, também vai prejudicar a empresa. Então, sempre colocar de uma forma que não ultrapasse e nem o limite mínimo, nem o limite máximo desse período de trabalho, dessas horas de trabalho. Direito a, no mínimo, um dia de descanso por semana remunerado e preferencialmente no domingo. Então, todo mundo tem sim que ter um direito a um dia de descanso. Geralmente é preferencialmente no domingo, mas como a gente trabalha em instituição de saúde, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, não tem essa de final de semana sempre. Mas caso esse domingo seja utilizado, por exemplo, no nosso caso, terá direito a pelo menos um domingo a cada 7 semanas. Então, o enfermeiro, a pessoa que estiver fazendo a escala, precisa conseguir encaixar dentro de 7 semanas todos os profissionais em pelo menos um domingo para cumprir sim os direitos trabalhistas que ele tem. A mulher tem direito, durante a jornada de trabalho, a 2 descansos especiais de meia hora cada um para amamentar o filho, até que ele complete 6 meses de idade. No caso da mulher que acabou de ter um neném, a gente precisa também considerar fazer essa escala de uma forma que englobe essa jornada de trabalho com esses 2 descansos especiais, porque ela precisa conseguir amamentar o filho dela, precisa sair ali do setor, fazer isso, depois ela retorna. Então, até o filho completar 6 meses, a gente precisa considerar isso e colocar sempre na escala, tá? Para que ela não seja prejudicada e para que também não falte ninguém na hora de fazer o trabalho, ok? É obrigatório um intervalo mínimo de 1 hora e de no máximo 2 horas para repouso ou alimentação em trabalho contínuo cuja jornada exceda 6 horas. Sempre que a jornada de trabalho for acima de 6 horas, por exemplo, aqui no caso 8 horas diárias, tem que ter um intervalo de no mínimo 1 hora para almoço e para descanso, certo? E no máximo de 2 horas para repouso, alimentação e outras necessidades que o profissional tenha ali para suprir. Então, a ausência do funcionário não é considerada falta, então não vai ter prejuízo no seu salário, não é considerado falta quando
Até 15 dias em caso de doença devidamente comprovada em atestado, fornecido por médico da instituição ou de previdência social, né, um médico que você tenha ido. Esse atestado precisa ser levado o mais rápido possível e se você tiver a comprovação, isso não vai ser tirado do seu salário, você vai continuar recebendo porque você comprovou, certo? Faltas injustificadas acontece sim de você fazer uma retirada no salário dessas pessoas, porque ela não justificou, não levou atestado, e aí a empresa pode tirar esse dia trabalhado. Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, dos pais, dos filhos, né, de alguém que seja dependente financeiramente, comprovadamente, na parte econômica, né, na parte do imposto de renda, por exemplo. Então, faleceu alguma dessas pessoas, você tem direito a 2 dias consecutivos para poder pegar de licença, para ir até lá, para realmente fazer o que for necessário. Até 3 dias consecutivos em virtude do casamento. Casamento tem algumas alterações, tem locais que tem um período um pouco maior para casamento, tem uns que são só 3 dias mesmo, mas isso sim, casamento no civil, que você tem a certidão de casamento em mãos, ok? Por 5 dias para homens em caso de nascimento do filho. Também é necessário levar a certidão de nascimento do seu filho para você poder pegar esses dias, que também não vão ser tirados do seu salário. Por 1 dia a cada 12 meses, em caso de doação de sangue. Então, se você for doador, 1 dia no ano você pode tirar para doar e esse dia você vai ter livre do seu trabalho, ok? Mas tem que sempre avisar com antecedência para a equipe poder se programar e você faltando não ter um desfalque. Até 2 dias para alistamento eleitoral, né? Resolver pendências eleitorais, coisas que são necessárias. Cumprimento de exigências do serviço militar, no caso dos homens, se eles tiverem que sair do emprego para poder cumprir alguma coisa do serviço eleitoral ou ir atrás de alguma declaração, enfim, o que for necessário ele tem esse cumprimento, ele pode sair sem ter perda no salário. E durante o período de licença gestante, que corresponde a 120 dias, a gestante continua recebendo o salário dela, o período que ela tem ali de licença maternidade, e isso não pode ter prejuízo nenhum, e ela fica 120 dias afastada geralmente do trabalho, certo? Existe também a escala diária. Ela deve ser elaborada pelo enfermeiro responsável pelo plantão. Então, o enfermeiro chegou, ele já vai fazer a escalinha diária, certo? Divide as atividades de enfermagem diariamente, de maneira equitativa, a fim de garantir que a assistência seja prestada e evitar sobrecarga para alguns funcionários e ociosidade para outros. Quando faz a escalinha diária, você vai colocar as funções de cada pessoa. Tem funções que já são delimitadas pelo mês, e aí você vai colocar só na escala diária aquilo que já foi definido para o mês. E tem as atividades que você tem que fazer todos os dias. E aí o enfermeiro vai fazer essa escala, vai colocar ali no muralzinho, ou entregar um para cada um, de acordo com o que ele achar necessário. E aí, de forma a não ter ociosidade de ninguém, não deixar ninguém sem fazer nada, e também não sobrecarregar outras pessoas, ok? O uso de um impresso específico agiliza a elaboração disso. Quando você tem ali uma escalinha, um papel para fazer, ou uma planilha que você possa imprimir para colocar no mural ou para entregar, facilita muito. E as férias devem ser distribuídas racionalmente, para um bom andamento de serviço e satisfação do pessoal. A concessão das férias será participada ao funcionário com antecedência, no mínimo 30 dias. A gente fala que tem que ser racionalmente, porque em muitos casos a questão das férias causa um certo atrito, é meio complexo de decidir, cada um quer pegar numa época específica, mas tem que ser muito bem pensado. Se der para incluir a equipe nessa escolha, é bom, mas nos casos que tem muita divergência, o enfermeiro tem que tomar essa decisão e tem que levar isso adiante, certo? Então, a avaliação de desempenho, no caso de todas essas questões, da questão da escala mensal, escala diária, a gente tem que avaliar os desempenhos de todos os funcionários. Então, tem que fazer um diagnóstico situacional da organização e da unidade, entender o que está acontecendo, o que precisa ser melhorado. Esse diagnóstico é muito importante. Devem ser conhecidos a filosofia, a dinâmica organizacional e as características dos recursos humanos para fazer esse desempenho. Então, uma equipe que é mais ativa, que é mais proativa, ela vai ter uns benefícios, ela vai ter umas características mais acentuadas. A filosofia da empresa precisa ser considerada na hora de fazer a avaliação. O tipo de paciente que você atende também precisa ser levado em consideração. Então, esse diagnóstico, ele vai ser muito importante porque ele vai influenciar diretamente em todas essas características que a gente está falando agora, ok? Estabelecimento de um programa que contemple, em seu planejamento, execução e avaliação, os objetivos que expliquem o que pretende com a implementação do programa. Então, quando você vai fazer algum programa de avaliação, os objetivos têm que estar claros a serem passados para os profissionais, certo? Porque senão eles não vão querer seguir ou eles vão falar, mas por que eu estou fazendo isso? Ficarem questionando e isso não é bom nem para o clima organizacional.
preparo específico dos avaliadores e orientação de todo o pessoal envolvido. Então, quando for fazer uma avaliação, tem sim que treinar quem vai aplicar essa avaliação, tem que fornecer os dispositivos necessários, os materiais, os impressos necessários para fazer isso de uma forma igual. Não adianta um avaliador ir ali avaliar uma coisa e o outro avaliar diferente, porque daí ele vai ter ele vai causar malefícios, ele vai fazer isso de uma forma injusta e não é isso que a gente quer, ok? Seleção de métodos e técnicas a serem adotadas e elaboração de um instrumento de avaliação. Sempre elaborar esse instrumento de avaliação, né, antecipadamente, porque se você não sabe como vai avaliar, isso vai causar uma reação em cadeia negativa, porque você não vai ter os instrumentos necessários, as pessoas não sabem em que elas vão ser avaliadas, como elas vão ser avaliadas, vai causar um certo conflito, uma certa insegurança geral no meio de trabalho, e a gente sempre tem que pensar nessas questões todas, porque são muito importantes. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. Eu espero vocês na próxima e até mais. Tchau, tchau!